Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo ao nosso treinamento de redação. Reta final direcionado para as carreiras militares, mas só para você que deseja ser aprovado na redação. Então vamos lá, nosso desafio 14 dias, 14 temas de redação, 14 redações prontas para você. Aqui nós iremos treinar muitas redações. Se você quer ter sua redação corrigida, venha para o meu time, verifique as datas antes da sua prova para que você consiga recebê-las a tempo de treinar muito e ir preparado para a sua prova, certo? Então vamos lá, nosso tema de hoje, tema já cobrado pela OCP. Mas professora, por que você irá cobrar esse tema já cobrado pela OCP? Muito simples! Hoje nós iremos treinar a ideia central do tema e também a resposta das perguntas na redação. Como responder essas perguntas? Então, por isso, utilizei um tema já cobrado pela própria OCP, que foi um concurso recente daqui da Polícia Militar de Goiás. E aí nós iremos treinar desse modelinho como estruturar o meu texto respondendo o que a banca quer saber de você. Então vamos lá, o nosso tema, o tempo. A ideia central aqui todinha se concentrava nessa palavra. Essa palavra tem que aparecer no seu texto no mínimo 3 vezes. Tempo, no mínimo 3 vezes. Mas é qualquer tempo? Não, o tempo de acesso da internet. Então, obrigatoriamente, você precisa responder a pergunta e entender que a ideia central deste tema era o tempo. O tempo utilizado na internet é prejudicial, fator negativo, para as pessoas, ou é uma condicional aqui, uma necessidade, fatores o quê? Positivos do mundo contemporâneo. Lembre-se que toda vez que aparecer esse símbolo aqui no seu tema, você obrigatoriamente deve responder essa pergunta. Professor, como que eu respondo? Transforma essa pergunta em uma resposta. O tempo utilizado na internet é prejudicial. O tempo utilizado na internet é uma necessidade. E aí você vai transformar isso num argumento lá do seu texto. Lá no desenvolvimento, seja na introdução, você já pode começar. No desenvolvimento, na conclusão, você reafirma. Porque a banca quer saber se você entendeu esse tema. Então, vamos lá. Chuvinha de ideia. Professora, o que eu posso falar? Eu posso falar aspectos favoráveis. Posso falar aspectos contrários? Pode. Aí eu quero falar só que é prejudicial. Pode, só que aí dentro do prejudicial, em 2 argumentos, você vai fornecer 2 modalidades das quais, as quais são prejudiciais. Eu quero falar tudo que é uma necessidade. Só que aí você vai escolher tese 1 e tese 2 dentro da necessidade para responder o quê? Para responder o tema. Não, professor, eu quero já dar exemplo, tipo home office. Aí você vai colocar o home office exemplificando se ele é prejudicial ou se ele é benéfico para o seu texto. Eu quero falar dos crimes virtuais que aumentaram. Aí os crimes virtuais são benéficos, prejudiciais ou a necessidade aqui? Prejudicial, né? Claro. É crime, né? Prejudicial. Professora, suponhamos que eu quero falar que falta fiscalização. Só que aí você tem que lembrar que a ideia central é o tempo. Quando você fala fiscalização, você tem que falar que a fiscalização aqui, ela precisa ser direcionada ao tempo de acesso do uso da internet. E aí, por falta de fiscalização, afeta no tempo utilizado de acesso. Lembre-se que nossa ideia central aqui era o tempo. Vários alunos perderam várias notas porque não retrataram isso
como o tempo, certo? Lara, então esses são exemplos. Suponhamos que eu quero falar... o teletrabalho eu acho um fator muito positivo, meu sonho. Trabalhar totalmente integral. Eu ainda trabalho presencial, mas na modalidade da redação é em home office, que eu sou apaixonada. Eu acho que eu rendo muito mais. Então, você pode utilizar vários argumentos para determinar esse tempo. Então, por exemplo, a diminuição de distância. Diminuição das distâncias. Você fala com a pessoa instantaneamente, a pessoa está do outro lado do país, ou até mesmo longe de você. Então, é muito instantâneo você utilizar essa internet para isso, né? Então, você pode também, é um fator o quê? Benéfico, né? Pensa, imagine que antigamente utilizava-se as cartas e as cartas demoravam para chegar até meses, telegrama, enfim. Hoje em dia, tudo no acesso à palma da mão, certo? Bom, pensando nessa perspectiva de pergunta, e aqui como a banca me deu a opção de falar tanto prejudicial como uma necessidade, eu resolvi estruturar o meu texto da seguinte forma. Lá na minha introdução, eu irei apresentar tema, problema e um aspecto favorável, a favor, e um parágrafo contra. Lara Mônica, eu vou falar dos dois. Por que eu quero chamar a atenção disso? Quando eu falo dos dois pontos, e é uma pergunta, obrigatoriamente, mesmo eu falando que tem um lado positivo e um lado negativo, eu preciso dar a minha opinião. E eu não deixo para dar a minha opinião só lá na conclusão, eu dou a minha opinião com o decorrer do texto. Lá no D1, eu vou falar tudo do aspecto favorável. Lara. Lá no D2, eu vou falar tudo do aspecto contrário. Lara, você vai escolher o seu aí. Lá na conclusão, eu posso achar uma solução e também escolho o meu lado, que nesse caso aqui, Lara, é o favorável. Mas eu não vou falar só lá na conclusão que eu sou a favor disso, não. Vamos ver como ficou o meu texto. Claro que é uma sugestão, né, gente? Nós somos seres pensantes, cada um pensa de uma forma, existem textos maravilhosos, alunos excelentes para escrever texto, mas é uma sugestão. Professora, eu não sei como que eu argumento. Utilize palavras de persuasão. Quais palavras? É indiscutível, é importante, afirma-se, tem-se, afirma-se, cabe ressaltar que palavrinhas de persuasão. Também é necessário ressaltar, é necessário. Então, essas palavras, elas ajudam no seu vocabulário, principalmente na argumentação, tá? É indiscutível que, lembrando que lá no nosso modelinho, então vamos para achar os nossos conectivos. No entanto, por conseguinte, por um lado, nesse contexto, em resumo, depois tem mais conectivos, né? Esses aqui são os superficiais. Em contrapartida, apesar, em síntese, zero coordenação motora. Portanto, no entanto, logo, certo? Depois, vou achar o meu tema lá na introdução. Toda introdução tem tema? Toda introdução apresenta o tema, não é verdade? Então, vamos lá. É indiscutível que a revolução tecnológica fez um apanhado geral, uma contextualização histórica, a partir da criação da internet, parte do tema, tornou o acesso à informação rápido, dinâmico e diminuidor de distâncias. No entanto, mesmo com essas facilidades, o tempo utilizado já pega o quê? O próprio tema. Na internet pode ser fator prejudicial se não controlado de forma correta. Eu já dei indício de que precisa ser controlado por alguém de forma correta. Por conseguinte, é importante destacar tese 1. Qual que é a minha tese 1? Verdinho.
Benéficos. Fatores benéficos. Qual que é a minha tese 2? Maléficos. Dentro desse panorama moderno. Passei lá para o D1, tudo que for de benéfico. Vou apresentar o tema de novo? Vou, porque eu sou obrigada a ficar sem apresentar o tema. Tem seus fatores positivos. Já apresentei minha tese. Qual que é a minha tese? Eu vou falar tudo de fatores positivos. Com relação ao tempo utilizado na internet. Falei do meu tema de novo. Olha lá, peguei o tema e joguei o tema aqui. Isso, agora eu vou explicar com as minhas palavras. Isso significa que utilizada de forma benéfica para o desenvolvimento individual, social, profissional ou até econômico, independente do tempo, o resultado final será agregador para os cidadãos. Quer dizer o quê? Quem vive sem internet hoje em dia, gente, eu sou viciada. Sem internet, eu não sei o que seria de mim nessa pandemia, pós-pandemia, né? Sem nós, várias pessoas. E dentro de casa, sem o Netflix da vida, meu Deus, Netflix, me patrocine! Eu estou aberta à agenda. Então, assim, como seria nossas vidas nesse período pandêmico sem a própria tecnologia? Ou então, qual dimensão? Já não se imagina mais como a sociedade viveria sem essa evolução, não é verdade? Quero chamar a atenção aqui que eu falei, independente do tempo também, o tema. E aqui a tese. Retomei minha tese de novo, forma benéfica. Bom, depois, cabe ressaltar que o povo brasileiro é um dos campeões em tempo conectado na internet. Vai ficar um pouco repetitivo, aí depois eu tenho que tomar cuidado com a repetição de palavras, né? Tempo conectado na internet. Está em terceiro lugar com uma média de 9 horas e 14 minutos, segundo pesquisa detalhada pelo sítio G1. Se eu quisesse utilizar aqui o site, né, poderia também, né? Só que o site, ele aqui, ó. O site, eu colocaria entre... Ai, não, pera, filho. Onde você vai? Meu Deus! Falhas técnicas. Aí, o site, que é uma palavra que é estrangeira, né? Em resumo, os indivíduos estão utilizando demasiadamente. O que se espera é que seja de maneira proveitosa. A verdade é que retrata nesse contexto, respondido a pergunta do tema, é que retrata nesse contexto uma necessidade da era contemporânea. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Respondi o quê? Aqui, ó, a minha resposta do tema. Resposta. Passei lá para o D2, tudo que for o quê? Dos malefícios agora. Eu quis utilizar o por um lado, eu poderia usar por outro lado também. Achei melhor colocar em contrapartida, que eu acho mais chique. Mas é uma questão de gosto. Também é necessário ressaltar os aspectos negativos. O que os aspectos negativos são? Nada mais do que o que? A minha tese 2, que está lá na minha introdução. Então, tese 2. Aspectos negativos. Do efeito do tempo demasiado no uso da internet. Retomei o quê? O tema de novo, gente. Olha quantas vezes eu falei o tema. Perceba que eu não copio ele. Eu vou alternando, colocando umas palavrinhas sinônimos para poder mostrar. Ei, corretor, olha aqui, eu entendi o tema e já estou respondendo o que você quer saber, tá? Apesar do maior acesso às novas tecnologias, outras áreas sociais são altamente afetadas, como por exemplo, aqui eu dei exemplo, a banca gosta muito, gente, de exemplo. Muito, todas as bancas, a OCP, o Sebrasp, IADES, quem vai fazer essas bancas aí, ó, utilize exemplo. O uso fútil da internet, não há esforço em buscas e pesquisas. Busca de quem? Não há esforço do cidadão, né, do indivíduo. Aqui faltou uma complementação. As relações e interações sociais ocorrem na maior parte do mundo só virtual. Os perigos dos mundos virtuais, principalmente no que diz respeito aos crimes cibernéticos, como o golpe do Pix, estelionato, furto, bullying, crime de ódio. Percebe que por que o indivíduo precisa tomar cuidado para não cair nessa série de fatores que são negativos para o próprio indivíduo e também para a sociedade como um todo. Em síntese, fiz uma ideia aqui de resumo. A internet ainda é um mundo paralelo e ainda desconhecido em sua totalidade. Ou seja, temos que tomar cuidado. Passei lá para a minha conclusão. Vou resolver tudo que eu falei. Olha lá. Portanto, lembra que eu falei que eu ia responder a pergunta de novo? Nessa relação, estou respondendo a pergunta.
relação entre aspectos positivos e negativos, afirma-se, outra palavrinha de persuasão, que a internet é uma necessidade contemporânea. Eu, Lara Mônica, acho que é uma necessidade, porque eu sou viciada mesmo. Pois já não se sabe como seria a vida atual sem a era tecnológica. No entanto, cabe ao próprio indivíduo, o meu agente, fiscalizar e monitorar. O que esse agente vai fazer? A minha ação. Monitorar, ação também, o seu tempo de uso de modo que não o prejudique. O indivíduo mesmo tem que se controlar, gente. É muito fácil falar também que é só o Estado que vai controlar. Não, o indivíduo tem que saber até onde que é o ponto dele. É como se fosse um vício, né? Não tem vício em álcool, em droga, tem também na internet, né? Prejudique nas demais atividades cotidianas, ou seja, até que ponto isso não é prejudicial. Esses dias eu tava... meu celular chega a notificação de quanto tempo você fica na internet. O meu tá dando muitas horas. Eu fico assim, gente, se eu estivesse estudando essa quantidade de horas aqui, eu já era juíza já. E aí eu preciso rever. Então eu tenho que tomar conta nesse caso. O Estado também nem sempre é responsável por tudo. Às vezes o indivíduo também é responsável. No âmbito dos prejuízos, perceba que eu também fiz uma contraposição aqui na conclusão. No âmbito dos prejuízos, porque o prejuízo nada mais é do que o quê? A minha tese 2. Principalmente criminais e financeiros, cabe ao Estado monitorar. Quem que é o meu agente aqui? Estado. Meu 007 da minha redação. Monitorar ação. E coibir atos ilícitos dentro das redes, com punições reais e efetivas para os criminosos. Se eu tivesse um pouquinho mais de mim, eu detalharia quais seriam essas punições efetivas, a fim de se manter um melhor equilíbrio com relação ao tempo utilizado na internet. Logo, quem? A internet, né? Que está retomando a internet. É fundamental para toda a sociedade. Que eu respondi de novo o que, gente? É fundamental para a sociedade. Nada mais do que que isso? Que letra é essa, meu senhor? O tema da redação. E aí você vem aqui no meu marca-texto, amarelinho, de novo e respondo que sim. Ela é uma necessidade contemporânea. Olha só. Com relação aos elementos, vou marcar aqui de vermelho. Os elementos da proposta de intervenção. Agente, ação também. O seu tempo utilizado na internet não o prejudique. A fim, né? Finalidade. Aqui o Estado vai fazer o quê? Monitorar e coibir. Com punições, faltou o meio aqui, né? A fim de se manter um melhor equilíbrio com relação ao tempo. E depois, o tema de novo, certo? Nossa, que maravilha! E aí, sabe o que é? Só correr para o abraço. Só correr para o abraço. Lembrando que a minha redação, eu respondo a pergunta, entendo a ideia central que a banca quer cobrar de mim. Quer ter sua redação corrigida? Poste na plataforma Carreiras Policiais. Nós temos um acompanhamento completo direcionado. Prova PMDF 2023. Redações postadas até o dia 16 de maio. Eu corrijo antes e entrego antes da sua prova. Beijos, até a próxima. Amanhã tem mais tempo. Nosso desafio 14 dias. E aí? Beijos.